Olá, caros alunos de Geografia, 10º ano. Esta é a videoaula número 8 e vamos falar sobre a umidade atmosférica, a umidade que existe no ar. Neste tema nós vamos falar de 3 conceitos fundamentais: a umidade absoluta, a umidade relativa e o ponto de saturação. Este é o sumário que vocês devem escrever. Porque é que estamos a falar de umidade atmosférica agora? Porque quando nós damos o clima, falamos muito de massas de ar, falamos de formação de precipitação e, de facto, é importante compreender um fenómeno que ocorre nas massas de ar para se desencadear a formação de precipitação. E, portanto, daí a razão de estarmos a falar destes conceitos neste momento. Eu coloquei aqui uma imagem sobre o ciclo hidrológico, isto para relembrar que o vapor d'água, portanto a umidade atmosférica, é uma constante, ela faz parte da composição do ar, as moléculas de vapor d'água fazem parte da composição do ar atmosférico e, portanto, todas as massas de ar que envolvem o planeta contêm sempre algum vapor d'água. A água no estado gasoso, ok? Claro, como é que ela chega lá? Toda a gente sabe, através dos fenómenos de evaporação das superfícies líquidas que existem na Terra, portanto, os rios, os lagos, os mares, etc., mas também através do processo de transpiração e respiração dos seres vivos, que lançam vapor d'água na atmosfera. Todos os seres vivos libertam vapor d'água através da transpiração e, por vezes, até na respiração. Portanto, o ciclo da água é sempre assim uma imagem boa para lembrarmos que a água está presente em todos os domínios da biosfera e da atmosfera, embora em quantidades e em estados físicos diferentes, ok? Pronto, então é assim. Vamos avançar para o slide seguinte. Isto, se eu já tivesse a apresentação feita, porque eu não tenho ainda isto em modo de apresentação, pronto, agora sim já tenho. E no slide seguinte, aquilo que eu aconselho a que façam registro nos vossos cadernos é exatamente dos conceitos sobre os quais vamos trabalhar. Então, primeira ideia é exatamente, prende-se com aquilo que eu acabei de dizer. Todas as massas de ar que envolvem o planeta, elas contêm sempre vapor d'água. Agora, evidentemente que umas têm mais e outras têm menos, consoante o quê? O local onde elas se encontram. Evidentemente que se estivermos a falar de uma massa de ar que está sobre o Oceano Atlântico, numa região tropical ou equatorial, evidentemente que todos compreendem que essa massa de ar vai ter imenso vapor d'água, porque há sempre grandes quantidades de evaporação a ocorrer. Evidentemente que uma massa de ar que esteja sobre o deserto do Saara não vai ter tanta quantidade de vapor de água, vai ter muitíssimo menos. Não que as temperaturas não sejam elevadas, mas porque na superfície da Terra não há água para evaporar e, portanto, as quantidades são mínimas, são muito baixas. Por isso é que eu faço questão de colocar logo aqui esta frase. Portanto, todas as massas de ar têm água no estado de vapor. Ora bom, e essa água no estado de vapor que as massas de ar têm, seja muita ou seja pouca, designa-se por umidade absoluta. Portanto, a umidade absoluta do ar é aquilo que o ar tem em termos de vapor d'água. Como é que se expressa? Em gramas por metro cúbico de ar. Quando falamos em massas de ar, estamos a falar em algo que se mede ou que se representa por uma medida volumétrica, não é? E, portanto, por cada metro cúbico de ar existem X gramas de vapor d'água. A umidade absoluta do ar é simplesmente isto, a quantidade de vapor d'água que existe. Agora é assim, é importante que vocês tenham consciência de que as massas de ar têm capacidade para armazenar vapor d'água, mas essa capacidade não é ilimitada. As massas de ar contêm vapor d'água até um certo limite. Significa que há aqui uma noção, uma definição, que é o ponto de saturação, que se deve entender exatamente como o limite
das massas de ar para absorverem vapor de água. E, portanto, o que é o ponto de saturação é a quantidade máxima de vapor de água que as massas de ar conseguem absorver, conseguem reter a uma dada temperatura. Já estamos a ver aqui que a temperatura vai influenciar imenso a quantidade de vapor de água que uma massa de ar retém. E, portanto, a partir, o que é que acontece? Vocês agora devem estar a pensar assim, ok, então, e quando se atinge esse máximo, o que é que acontece? Quando uma massa de ar atinge o seu ponto de saturação, significa que ela não consegue absorver mais vapor de água. Vapor. Então, o que é que acontece? O vapor passa ao estado líquido. Que nome é que isto tem? Condensação. Então, sempre que uma massa de ar atinge o seu volume máximo de vapor de água que consegue conter, ela já não consegue conter mais, então o fenómeno que se segue é a condensação. Esse vapor passa ao estado líquido. E é aí que se começam a formar nuvens. As nuvens, as neblinas, os nevoeiros. Quando visualizamos nebulosidade, o que nós estamos a ver já não é vapor de água, é água no estado líquido. São milhões e milhões de gotículas de água muito pequeninas, portanto que já se devem à condensação do vapor, porque todas as massas têm vapor de água, inclusivamente as massas de ar que temos diretamente a envolver-nos, mesmo dentro de casa, têm vapor de água e nós não estamos a ver nuvens propriamente dito, não é? E em dias de céu limpo, nós também não estamos a ver nuvens, então, mas o ar continua a ter vapor de água. Portanto, é assim, o vapor de água, enquanto vapor, não se vê. Quando visualizamos neblinas, nevoeiros, nuvens, então significa que já houve condensação nesses locais, ok? Pronto. Finalmente, o termo que nos falta é a umidade relativa. A umidade relativa do ar vai ser o quê? Vai relacionar os dois anteriores. Vai relacionar a quantidade de vapor de água que o ar tem, que é a umidade absoluta, com o ponto de saturação, ou seja, com a quantidade máxima que ele consegue conter, expressa em percentagem. Então temos uma formulazinha muito simples. A umidade relativa é igual a umidade absoluta sobre o ponto de saturação vezes 100. E o que é que vai acontecer aqui? Vamos ter uma percentagem. Essa percentagem diz-nos se o ar está perto ou longe de atingir a saturação. Quando é que ele atinge a saturação? Quando isto está em 100% ou muito perto dos 100%. Significa que o ponto de saturação é igual à umidade absoluta. E, portanto, significa que o ar já não consegue absorver mais vapor de água, vai dar-se a condensação, que é o primeiro passo para se dar a precipitação. Porque ao dar-se a condensação, aquilo que vai acontecer é que está iniciada a formação de nubosidade. À medida que vai evoluindo essa nubosidade, normalmente pode desencadear-se precipitação, nem sempre, mas maioritariamente sim. Ok? Pronto. Então, 3 conceitos super simples que é importante, mais do que estarem a tentar decorar, é importante compreender estes conceitos. Ora bom, agora, evidentemente, quando eu vos dizia que a capacidade que o ar tem em reter, em absorver vapor de água não é ilimitada, pois não, e ela depende muito da temperatura a que o ar está. E neste gráfico vocês podem visualizar a variação, através desta linha, a variação do ponto de saturação do ar com a temperatura do ar. No eixo horizontal nós temos a temperatura do ar, por exemplo, aqui a 15 graus negativos, depois aqui a 0 graus e aqui a 30 graus positivos. Qual é o volume, qual é a quantidade de vapor de água que esta massa de ar consegue conter nas diferentes temperaturas? Se estiver a 15 graus negativos, a quantidade máxima de vapor de água que ela consegue conter, o seu ponto de saturação dá-se apenas com 1,4 gramas. Com 1,4 gramas de vapor de água, dá-se os 100% de umidade relativa, ou seja, o ar está saturado, atinge a saturação e dá-se a condensação desse vapor de água. Agora imaginem, se a massa de ar está a 25 graus, por exemplo, 25 graus de temperatura, quentinha, ela já só se vai saturar com 23,1 gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. Então a relação é simples, quanto mais alta for a temperatura do ar, mais ele consegue absorver vapor de água e por isso o ponto de saturação vai subindo, porque ele consegue absorver mais
não se satura tão facilmente. Ar frio vai se saturar mais rápido, mais rapidamente dá origem à condensação. Numa massa de ar quente é preciso muito mais vapor de água para ela se saturar e dar-se a condensação desse vapor de água. É isso? Pronto, então, a seguir, temos aqui, supostamente isto era para estar com uma animação, mas, ok, temos aqui um exemplo para vermos o exercício, digamos assim. E o exemplo é, precisamente, estes 3 retângulos que estão aqui esquematizam 3 massas de ar, 3 volumes de ar, pronto. E situação A, B e C. Na situação A, em todas elas, como veem, a quantidade de umidade absoluta é igual. Todas têm 2 gramas de vapor de água por metro cúbico. Contudo, aqui nós temos uma massa de ar que está a 10 graus negativos, esta está a 10 positivos e esta está a 30 graus positivos. Esta com menos 10 graus vai se saturar quando tem 2,28 gramas. Portanto, apenas 2,28 gramas são suficientes para saturar esta massa de ar. Quando chegamos à segunda situação, já são precisos 9,36 gramas de vapor de água para ele atingir o ponto de saturação. Na terceira situação, com 30 graus, a saturação só se atinge com cerca de 30 gramas de vapor de água por metro cúbico. Portanto, cá está, mais uma vez, à semelhança do gráfico anterior, quanto mais quente está uma massa de ar, maior é o seu ponto de saturação. E porquê é que isto acontece? E porquê é que eu não tenho aqui primeiro a situação A? Está aqui. Pronto, agora sim. Situação A. Peço desculpa, estava na situação B. Na situação A, o ar está muito frio. E o ar frio, vocês já devem saber isto de situações anteriores, em que eu vos dei uma regra muito importante, que é ar frio é mais contraído e mais pesado, tem tendência a descer, ar quente é mais leve, mais dilatado e por isso sobe. Aqui não interessa muito se ele sobe ou se ele desce. O que interessa aqui é apenas a temperatura. E se eu tenho uma massa de ar que está a 10 graus negativos, o ar aqui está extremamente contraído. O que é que isto significa? Basicamente significa que as moléculas que constituem o ar estão muito juntas umas das outras. E se elas estão muito juntas umas das outras, há lá espaços vazios para absorver muito vapor de água? Não, não há. E aí é que está. Como o ar está muito contraído, não há espaço para absorver muitas moléculas de vapor de água. Então, por isso, ele vai se condensar e vai saturar muito mais rápido. Bastam apenas 2,28. E aqui nós aplicamos a fórmula da umidade, o cálculo da umidade absoluta, que eu voltei a colocar aqui. E na situação A, significa que esta massa de ar está com 87,7%, portanto 88% de umidade relativa. Isto indica-nos o quê? Que está prestes a ocorrer condensação do vapor de água e, muito provavelmente, a precipitação. Ok? Portanto, nestas circunstâncias, está prestes a chover, podemos dizer, com quase 90% de umidade relativa. Ok? E, portanto, agora sim, passamos à situação B. Voltamos a ter as mesmas massas de ar, com a mesma umidade absoluta, e agora a 10 graus. Com 10 graus, nós sabemos que aqui o ar está menos contraído que na situação anterior, porque está um bocadinho mais quente. E, portanto, aqui vai haver um aumento de espaços, dos espaços vazios entre as moléculas, porque como está um bocadinho mais quente, ele dilatou um bocadinho. Como há mais espaço, há mais capacidade para haver absorção e retenção de vapor de água. Então, ao aplicarmos a fórmula, vamos ver que a umidade relativa desta massa de ar é de apenas 21%. Significa que está longe, esta massa de ar está longe da saturação. Portanto, se os meteorologistas nos disserem que a umidade relativa do ar está em cerca de 20 ou 25%, nós temos a perfeita noção que pode acontecer muita coisa menos chover, certo? Porque faltariam aqui 79% de umidade para se atingir a saturação e a consequente formação de nuvens e precipitação, ok? E claro, está-se mesmo a ver que na última situação, que é a situação C, em que a massa de ar está a 30 graus centígrados, estamos a falar de uma massa de ar bastante dilatada. E como está bastante dilatada, as moléculas afastam-se umas das outras. Eu tentei pôr aqui um fundo também menos carregado, exatamente para
simbolizar esse maior espaçamento entre as moléculas do ar. E, portanto, se a massa de ar está mais dilatada, há mais espaço entre as suas moléculas para conter vapor d'água. E lá está, ele só vai saturar com 30 gramas, são precisas 30 gramas de vapor d'água para ele se saturar. A umidade relativa é de apenas 6,6%, está longe da saturação. Portanto, isto é uma situação típica de uma região seca, de uma região, é uma massa de ar, seria uma massa de ar que estaria numa região bastante seca, porque há aqui uma umidade relativa extraordinariamente baixa, uma situação de verão e numa região seca, como eu já disse. Portanto, a saber, a reter para todos registarem nos vossos caderninhos e nunca mais se enganarem. A correlação entre temperatura do ar, ponto de saturação e umidade relativa é muito simples. Quanto mais quente está o ar, maior é o seu ponto de saturação, ou seja, mais vapor de água ele consegue conter. Logo, menor vai ser a umidade relativa. Portanto, eles variam na razão inversa. Maior temperatura, maior ponto de saturação. Ao contrário, menor umidade relativa. Significa que o ar está longe de se saturar, não há condensação e não há, portanto, a formação de precipitação. Agora, o contrário, evidentemente, se a temperatura do ar diminuir, o seu ponto de saturação vai diminuir também e vai atingir-se a saturação mais rapidamente, consequentemente condensação, nebulosidade e a chuva tão necessária em qualquer lugar do planeta, como é óbvio. Portanto, espero que tenham compreendido, é muito simples e eu aconselho-vos, em primeiro lugar, a compreender bem o que é a umidade absoluta, o que é a umidade relativa e o que é o ponto de saturação. Só depois, então, começam a colocar, espera lá, quanto mais quente está o ar, mais dilata, há mais espaço. Se há mais espaço, ele consegue absorver mais vapor d'água. Então, é por aí, sempre. Isto também vos vai permitir compreender uma coisa. Porque é que é normalmente durante a noite, só um exemplo, porque é que é durante a noite que se formam as neblinas e os nevoeiros? Se calhar porque durante a noite as temperaturas das massas de ar baixam significativamente e por vezes essa redução da temperatura vai permitir o quê? Que o vapor d'água que durante o dia está no estado gasoso, durante a noite, devido ao arrefecimento, vai condensar. E ao condensar, forma nevoeiros, neblinas. Exatamente durante a manhã, quando o sol surge e as temperaturas começam a subir, o que é que acontece normalmente aos nevoeiros e às neblinas? Desaparecem. Ou seja, como a temperatura do ar começa a subir, o que vai acontecer é que aquelas gotinhas de água que formam o nevoeiro vão evaporar. E porquê? Porque a energia aumentou, o calor aumentou e o ar voltou a ter maior capacidade para reter vapor d'água. Portanto, coisas relativamente simples, mas giras, mas que são importantes saber para compreender grande parte das matérias que se prendem com o clima, a formação da precipitação, etc. Portanto, espero ter sido clara e que tenham gostado desta pequena apresentação. Muito obrigada pela atenção e boa continuação, bom estudo e tratem de estudar para o exame nacional e não só, para os testes também. Fui!